com conexão. Hã? Agora vamos ver se pega. Tá em transmissão. Não faz mal, vamos deixar. O que aconteceu, aconteceu. Boa noite a todos. É uma alegria recebê-los aqui em nossa casa. O Centro Espírita Alvorecer Cristão é a casa de vocês também. Sintam-se acolhidos, à vontade. Antes da nossa preleção, vamos nos preparar. Vamos cerrando os olhos do corpo, nossos pensamentos. Primeiramente, para o nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, esse companheiro de todas as horas, de todos nos auxiliou a chegarmos no local desse amigo querido. Vamos nos elevando pelo plano espiritual, nos sintonizando com Maria de luz, tranquiliza os nossos corações, pacifica os nossos pensamentos e nos encaminha amorosamente ao seu Filho, nosso irmão. A Ele agradecemos pelo Evangelho. Deus Pai, nosso Criador, a quem agradecemos pelo dom da vida, acompanharão em pensamento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feito como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, como não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, harmonizados que estamos, vou fazer alguns convites. Nos guiamos pelo lema Amai-vos e ensinando sempre de trocos. 2 cursos abertos em andamento, o 38º curso básico e a 30º aprendiz do Evangelho. Dados no autoconhecimento, dados no Evangelho de amor de Jesus, à luz da doutrina espírita. Todos são convidados a participar dos cursos totalmente gratuitos que acontecem aqui na casa. Nós somos uma casa ligada à Aliança Espírita Evangélica, 44 casas, todas com o mesmo programa, com a mesma padronização de passes, isso casas no Brasil e também em vários países do mundo, tá bem? Muito bom. Qualidade para as nossas reflexões de hoje Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, nesses itens, e nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, existem mais detalhes sobre esse tema. São obras de Allan Kardec, a qual sempre convidamos todos a conhecer, estudar e vivenciar o Evangelho. Muito bom. Renovação espiritual. Nossa ideia dessa renovação, reencarnação. A reencarnação é uma oportunidade de uma renovação, não a própria encarnação, a nossa vida é oportunidades de renovação espiritual. O que
é necessário que nós fiquemos alertas para as oportunidades que todos os dias nos são oferecidas, o nosso pão espiritual e material de cada dia. A todo momento nos são oferecidos oportunidades de autoconhecimento, de prática do amor sugerido por Jesus, o amor no sentido amplo, que começa com o auto-amor, ame ao próximo como a ti mesmo, e até mais, segundo aperfeiçoamentos da ideia. E no sentido amplo, que nós possamos vibrar, pensar, refletir e vivenciar além daquele amor familiar, conjugal, além daquele amor que nós estamos habituados a vivenciar, partirmos para a condição de amarmos fraternalmente todos os nossos irmãos, principalmente aqueles com quem temos dificuldades de entendimento e de compreensão, pessoas completamente diferentes. É um grande meio de praticarmos o amor fraterno e exercitarmos. Não é simples, não é fácil, é possível. Como Jesus fez, ele fez, exemplificou, mostrou como. Para nós conseguirmos, estamos aí há mais de 2000 anos nessa luta. E ele coloca o Consolador como segundo item da nossa reflexão. O Consolador, eu vos mandarei um Consolador. Para nós, aqui, no nosso trabalho de espiritismo, é o próprio Allan Kardec, não é ele o Consolador. São os claro, metódico e efetivo, depois o espírita esteve presente no mundo. Os seres humanos sempre se comunicaram com espíritos. A diferença foi, após o trabalho de codificação de Allan Kardec, essa comunicação para todos nós, que quisermos, que trabalharmos para isso, que aceitarmos a questão de que somos todos médiuns. Médiuns significando a nossa ligação com o plano espiritual. Nós temos essa ligação. O que é necessário é que nós nos eduquemos, tenhamos consciência, acreditemos, a fé, né? A questão da fé. O fundamento é a fé. Eu acredito que eu posso. Jesus, vocês farão o que eu faço, não precisem ficar tão espantados de mãos. Consideramos essa preleção a primeira parte do tratamento. A segunda parte, através dos passes, é a cura pela imposição de mãos. A fé raciocinada. A fé raciocinada é um valor. Eu amo e penso. Eu não acredito porque alguém fala para eu acreditar. Eu acredito porque faz sentido para mim. Em todas as questões. Sendo que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é quem é Deus? Até mesmo nessa questão. Eu acredito, compreendo inclusive por que sou filho dele. Então, a continuidade, isso tem fundamento, porque o cristianismo, lá como ele foi no seu nascedouro, casa onde algum grupo se reuniu para pensar nas palavras de Jesus, dogmas, ele não tinha autoridade, se propunha a ajuda de todos os que necessitassem, não tinha preconceitos, não tinha barreiras, era uma casa simples e tosca e modesta. O cristiano sofreu pressões que o encamparam e nos... Mas a nossa proposta de que nós somos, vocês estão vendo, é uma casa simples, uma casa que não tem ostentação, não tem imagens e não tem escala autoritária. Não tem um papa, não tem um padre, não tem um confessor, não tem um pastor. Não. Todos aqui somos com as mesmas condições
tanto as pessoas que fazem os passos, as pessoas que falam, basta que nós queiramos, estudamos e praticamos. Ou seja, é necessário abraçar a causa, o que eu quero. Então, aquela questão de tem que fazer sentido, eu acredito em Jesus. Acreditar em Jesus significa seguir o seu exemplo. Agora, nessa fase de evolução da humanidade, possibilidades de aprender através da compreensão de que somos evoluir e a todos nós, igualmente todos nós, que seja um enviado especial. Embora existam que vieram a própria trajetória, porque nós todos estamos várias vezes em inúmeras experiências de estarmos aqui juntando uma objeto do amor, de prática dessa ação de fraternidade. Uma fraternidade que faz com que exista uma doação de nós todos para nós todos. Essa é a prática. Sem saber a quem, nós trabalhamos com uma ideia, uma das várias ideias de Jesus, mas com a ideia, tenha ouvidos para ouvir. Vamos estudar isto que ele nos colocou. Tenha ouvidos para ouvir, para poder trabalhar, para poder caminhar, para poder lutar. É assim, eu preciso analisar, ponderar, prestar muita atenção. Então eu preciso ouvir plenamente. Se eu ouvir, eu tenho uma grande chance de esclarecer e de esclarecer e envolver a pessoa a quem eu estou ouvindo numa possibilidade de resolver questões. Se eu falar, eu não ouço. Eu tenho menor chance. E se eu não agir, não refletir e agir, pensar e agir, eu não estou fazendo o ciclo da vida. Então eu vou sentir, eu vou pensar e depois eu vou agir. Desse modo, eu vou controlar algo que nos incomoda muito, que é a ira. Se eu deixar para o dia seguinte, depois de uma reflexão, dificilmente ela vem. E com a ira, provavelmente, eu nunca vou resolver nada. Então, estamos falando de 3 etapas do ato da convivência no nosso atual estágio evolutivo. Nós que viemos aí nessa caminhada desde aquela época lá das cavernas, etc. Não existia possibilidade de eu ponderar, eu tinha outro tipo de solicitação. Esse é um momento onde eu posso ouvir atentamente com paciência, dando aquela principal, o principal dom dado por Deus para todos nós de maneira igual, que chama-se o tempo. Aquele que muitas vezes eu falo, não tenho tempo agora para falar, para ouvir, para nada, nem para pensar. Então, eu ter o tempo para o outro é eu conseguir ter o outro. Eu ter o tempo para o outro, eu estou oferecendo a coisa mais preciosa, aquela que vale ouro, porque passou, não tem mais. Vale o ouro, mas o ouro espiritual, não é o ouro metal. O ouro nós não levaremos para nenhum lugar. Mas esse outro ouro, o nosso ouro espiritual, que envolve o nosso despertar, o nosso tesouro de uma virtude. Então, estamos vivenciarmos as nossas virtudes através do nosso conhecimento. Então, eu devo me conhecer, praticar o autoconhecimento para saber aonde é que eu preciso trabalhar para melhorar.
Então, a questão do trabalho, a questão da luta, é um trabalho verdadeiro de interno, de espírito, de íntimo, de alma, o meu altar íntimo. Costumamos dizer que não temos nenhum altar aqui, porque dentro de cada coração existe um altar, o verdadeiro altar, onde está a luz de Jesus. É esse o nosso altar. Nosso altar não precisa estar aqui, como pedra, como matéria. E está no coração, sem dúvida, mas o coração e o cérebro estão para que um alimente o outro de consciência, de organização, disciplina, aceitação. Costumamos muitas vezes escolher que este, nenhum trabalho melhor que nenhum. Todo o trabalho que me aparece naquele melhor, naquele momento. Se eu fizer o mesmo, oportunidades que estão sendo dadas. Caridade. A caridade moral é a caridade que nos guia. A caridade material, a moral, todos precisamos. Todos, sem exceção. A pessoa que tem a medida, ser acolhida, ser perdoada, ser ouvida, porque todos nós somos iguais. Temos os mesmos sentimentos. Ah, mas sim, cada um tem uma vivência, essas são as nossas oportunidades. Os nossos problemas é o nosso pão de cada dia. Nos alimentando, amigos. Os são amigos. Por nos ajudar de ajudar amorosamente. Sempre falando da virtude, sem dúvida, o amor. Esse que é um verdadeiro desafio para nós conquistarmos. Tá bem? Muito bom. Vamos novamente nos harmonizarmos e mentalizar os nossos corações, virtudes amorosas. Essas virtudes amorosas se transformam em vibrações envolvendo todo o nosso planeta, envolvendo o nosso país, os nossos lares, de todos os que estão lá nos nossos lares, os nossos familiares que estamos por nós mesmos, pela nossa consciente vivência de amor proposto por Jesus como um alimento. Desse modo, desejo a todos uma ótima continuidade do tratamento de hoje, através dos passos para o qual vocês serão encaminhados. Boa noite.